Boa noite a todos. Boa noite. Um abraço. Que Jesus esteja connosco. O objetivo desta palestra é nós refletirmos da necessidade que nós temos de refletir no nosso próprio pensamento. A força que esse pensamento tem em nós e no nosso ideal como ser espiritual. A música está... Eu ia começar com uma pergunta. De onde é que vocês acham que saiu esta mesa? Da árvore. Foi do pensamento. Foi do pensamento de quem a pensou. Tudo aquilo. Aí deve estar afinal lá dentro. Eu vou falar mais alto um bocadinho. Muito obrigada. Tudo aquilo que nós vemos, feito pela cabeça ou pela mente do homem, surgiu do pensamento. Ora, então, o resto de quem é que de onde é que saiu? O universo, de onde é que saiu? Bote baixinho, deixa ficar. Foi de Deus, não é? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. O pensamento criador do universo, que é como nos diz André Luiz. No mecanismo da mediunidade, André Luiz diz-nos o seguinte: nos fundamentos da criação vibra o pensamento imensurável do Criador, e sobre esse plasma divino vibra o pensamento mensurável da criatura, a construir-se no vasto oceano de força mental em que os poderes do Espírito se manifestam. Então, em todo o lado do universo está o pensamento de Deus. E à nossa volta está o nosso próprio pensamento. Auxiliamos Deus na construção do universo com as nossas próprias construções. O nosso pensamento gera a nossa própria criação. E não pensem pelo fato de os nossos olhos, que estão limitados na seu campo de visão, que os nossos pensamentos não se criam à nossa volta. Criam-se. É como se nós andássemos todos com o nosso mundo, envolvidos pelos nossos próprios pensamentos, que depois, mais tarde, têm consequências. Depois ele continua-nos a dizer: como o alicerce vivo de todas as realizações, nos planos físico e extrafísico, encontramos o pensamento por agente essencial. Então, o que o André Luiz nos diz é que o pensamento é o ponto inicial de tudo. Entretanto, ele ainda é matéria mental. Como energia no nosso mundo, como princípio, é claro que os cientistas têm vindo durante esses séculos todos a tentar compreender a transformação energética que o nosso mundo trabalha. No século XIX e no século XX, os cientistas encontraram o átomo. Aliás, já havia sido descoberto. É quase isso. Então é no átomo que nós temos o princípio de todas as coisas materiais. Esse átomo, se eu pegasse num lápis e fizesse uma pontinha aqui, uma picadinha de lápis aqui, estariam aqui, nesta pequena picada de lápis, estariam milhares de átomos. É para vocês compreenderem o quanto pequeno é um átomo. E um átomo não é nada mais do que um foco de energia. O que o irmão do André Luiz nos diz é que não só no nosso mundo os átomos são trabalhados, como também no mundo espiritual nós trabalhamos a carga atómica do plano espiritual. O que quer dizer que o nosso pensamento vai funcionar sob a carga atómica espiritual. Então nós criamos, antes mesmo de criarmos físico, nós projetamos a nossa mente e que nos envolve essas nossas próprias criações. Daí o orai e vigiai. Depois ele nos diz, continua nos mecanismos da mediunidade. Temos ainda aqui as formações corpulares, com bases nos sistemas atómicos,
em diferentes condições vibratórias, considerando os átomos tanto no plano físico quanto no plano mental, como associações de cargas positivas e negativas. Quer dizer que a criação, que nós, na construção da matéria, o que é que nós fazemos? Esta mesa é simplesmente um aglomerado de átomos, energia acumulada pela árvore. O nosso corpo físico, o que é? É igual. É constituído de átomos como esta mesa. Um átomo não pensa, não age. É trabalhado por um ser inteligente. Então o nosso corpo físico é trabalhado precisamente pela nossa mente. Nos domínios da modernidade, Dona Cecília, acho que é Cecília, ela recebe uma mensagem de um irmão de um mundo maior. E essa explanação desse irmão é excelente. Na nossa alma, ele diz-nos, na nossa alma, em cuja intimidade se processa a ideia, irradiante, lança fora de si os princípios espirituais, condensados na força ponderável e múltipla do pensamento. Princípios esses com que influímos no espaço mental. Os mundos atuam uns sobre os outros pelas irradiações que despedem e as almas influenciam-se mutuamente por intermédio dos agentes mentais que produzem. Fisicamente, com o corpo orgânico, todos nós interagimos. Todos nós somos um pouco daquilo que vemos e um pouco daquilo que ouvimos. As nossas conversas, os nossos estados espirituais em que nos colocamos, fazem de nós aquilo que nós somos. Só que, espiritualmente, nós também somos influenciados. O nosso pensamento, gerado na nossa volta, atrai para nós seres simpáticos ao mesmo pensamento. Então nós somos envolvidos por seres espirituais que simpatizam com os nossos pensamentos. Dependendo deles, sendo bons ou maus, nós somos afinizados com seres bons ou inferiores. E isso vai ter o reflexo na vida material, como eu ajo, na minha personalidade, no meu caráter, e vai ter também no meu corpo físico. As nossas células alimentam-se não só do alimento que nós ingerimos, como também de fluidos espirituais. Aliás, André Luiz é excelente porque ele nos traz, além do fluido vital, e traz-nos no livro Missionários várias passagens onde nós vemos micro-organismos nos seres daqueles irmãos que se alimentam do próprio fluido vital. E o retrato que ele faz é assim um bocado assustador. Um pensamento só pode criar aquilo? Pode. Muitos de nós, as nossas próprias doenças são criadas pelos nossos próprios pensamentos. Eu trouxe-vos esta imagem para a gente ter uma noção básica daquilo que nós somos. E no fundo o que nós somos seres espirituais. O primeiro reflexo de nós é o nosso campo mental. O nosso campo mental é o reflexo do meu espírito. Como espírito e como Jaime, que eu estou aqui na personalidade de Jaime. A partir do campo mental, tudo aquilo que é átomos. O corpo espiritual é condensado a energia do mundo espiritual e constitui o meu corpo espiritual. No mundo atômico é propriamente que faz essa aglomeração. O duplo etérico é o fluido vital que nós buscamos no fluido universal, buscado pela essência do Espírito para renascer no mundo, que precisa de um pouco mais de energia para constituir o seu corpo físico. E o nosso corpo físico é simplesmente uma energia mais condensada para que se torne físico, para que se torne orgânico. Então, dali do corpo mental para a frente, tudo são átomos. O nosso ser, a nossa essência, está refletida no campo mental.
No mundo espiritual, nós agimos e interagimos pelo corpo espiritual. No mundo físico, nós agimos e interagimos pelo corpo físico. Mas que não são mais do que átomos aglomerados. Daí a necessidade que nós temos de passar pelo mundo mineral. André Luiz Leão Diniz nos fala que a nossa essência espiritual caminha entre o mundo mineral, vegetal, animal, até chegar ao ser humano. Precisamente para adquirir os conhecimentos e as capacidades para que um dia nos tornemos humanos. Para que a inteligência do meu ser espiritual tenha a capacidade de aglomerar os átomos necessários a eu constituir o corpo físico que eu hoje tenho. Uma criança que nasce com dificuldades físicas é o reflexo pleno do historial que ele traz consigo. As necessidades evolutivas que ele traz consigo. O corpo traz as suas dificuldades por necessidade do espírito para a evolução do mesmo. E reparem, vamos buscar outra coisa. Mas, além desse aglomerado energético, nós temos outra coisa, que é a nossa própria vibração. O que é que a nossa própria vibração nos faz? Ela pode ser luminosa, pode ser opaca e pode ser ainda mais cinzenta, mediante a vibração que eu tenho. E isso vai fazer reflexo em quê? Nos seres que me acompanham, nos irmãos que me acompanham. São todos filhos de Deus. São. O mundo atual precisa de luz. Não concordam comigo? Sabem porquê? Foi dada a possibilidade de reencarnar dos recônditos do nosso planeta esses irmãos sombrios como última prova para que eles pudessem se arrepender dos erros que cometeram. Mas foi pedido também a todos aqueles que a espiritualidade já despertou a necessidade de transmitir luz para que possamos auxiliar esses irmãos na capacidade de perdoar, na capacidade de amar e na capacidade de ensinar. E só ensina quem aprende. Nos domínios da modernidade, o irmão continua-nos a dizer: segundo, é fácil de concluir, todos os seres vivos respiram na onda de psiquismo dinâmico, que lhes é peculiar, dentro das dimensões que lhes são características, ou na frequência que lhes é própria. Esse psiquismo independe dos centros nervosos, de vez que o fluido da mente é ele que condiciona todos os fenómenos da vida orgânica em si mesmo. No fundo, a nossa própria vibração faz o circuito no nosso campo celular. André Luiz desencarnou com o quê? Um cancro, não foi? Quando o Dr. Paulo chegou lá e começou a ver, e ele estava reticente porque lhe chamavam suicida. E não compreendia isso. Suicida por quê? Pelas vibrações baixas que ele tinha sustentado durante a sua existência. Vibrações mentais. Provocou um cancro nos intestinos. Então nós caminhamos, é como se respirássemos o ar produzido pela nossa mente. Daí a necessidade de nós sustentarmos-nos na alegria. É difícil com o mundo em que nós temos. E se eu vos disser, se nós seguirmos o primeiro mandamento de Jesus, se calhar não é assim tão difícil. Se nós entendermos as primeiras palavras que Jesus nos deixou, amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a nossa força e a nossa vontade, nós compreendemos que o mundo está como Deus quer que esteja. E tudo acontece porque Deus, sendo bom, o objetivo final é bom. E Deus não olha a corpos,
Não olha, a preocupação de Deus não é com os átomos, mas sim com o ser inteligente que habita em cada um de nós e que pensa. Então, Deus está preocupado é com a nossa própria evolução e com aquilo que nós fazemos na nossa existência. Como é que nós podemos fazer isso? Como é que nós podemos nos melhorar? Ou melhorar o nosso pensamento? Eu vivo entre índios. Como é que eu vou pensar? Como um índio. Era estranho se eu pensasse diferente. Não é? Eu vivo entre doentes. Eu vou pensar como um doente. Eu vivo entre pessoas depressivas. Ou tristes. Eu vou pensar como eles. E então o que é que eu vou ser? Tal e qual como eles. O que é que eu necessito saber? Todos nós temos uma frequência baixa e uma alta. Criando... como é que se chama isso? Nós fazendo uma escala mental, nós próprios, aliás, como São Luís nos manda, refletirmos todas as noites, se fizermos bem, se fizermos mal. Se nós fizermos uma escala mental, até para nos conhecermos a nós próprios, nós temos que ir buscar os pontos baixos. Quando é que eu estou lá em baixo? Procurar os motivos. E buscar os pontos altos. E procurar os motivos que me fazem estar lá em cima. O nosso ideal, o nosso objetivo qual é? Eu normalmente estou aqui, entre a faixa baixa e a alta. Qual é o meu objetivo? É eu erguer a minha faixa baixa e erguer a minha faixa alta. Só que eu, para isso, eu tenho que adquirir conhecimento. E eu sozinho, eu não consigo mudar o pensamento do homem velho que trago comigo. Então eu tenho que buscar pensamentos, ideais, novos, para que eu possa melhorar e reconhecer em mim o que é que me faz mal. E só através do estudo é que nós melhoramos. Quando nós não seguimos o caminho da busca do conhecimento para melhorarmos, sabem o que é que nos resta? A dor. Porque podem ter a certeza que nós nascemos para nos melhorar. Esse é o nosso objetivo. E quando não procuramos nos melhorar por nós próprios, Deus coloca-nos os entraves necessários para que essa mudança possa acontecer. Olhamos para a doença, para a dor, para a dificuldade como algo de menos bom. Mas lá está. Deus não está preocupado com os átomos, mas sim com um ser inteligente. Ele continua a dizer: somos naturalmente vítimas ou beneficiários de nossas próprias criações, segundo as correntes mentais que projetamos, escravizando-nos a compromissos com a retaguarda das nossas experiências, ou libertando-nos para a vanguarda do progresso, conforme nossas deliberações e atividades em harmonia ou em desarmonia com as leis eternas. A nossa sustentação depende de tudo aquilo que eu queira da vida, da forma como eu analiso e vejo as dificuldades da vida. Eu sei, há vidas muito complicadas. Há de muitas dificuldades de todos os géneros. Eu nem quero imaginar, ou não consigo imaginar, as dificuldades que os irmãos na Palestina estão a passar neste momento. Mas tudo tem um porquê. Tudo tem um propósito. Com certeza existem lá pessoas menos boas, mas com certeza também existem lá pessoas boas que estão a passar essas mesmas dificuldades. E estão a passar essas dificuldades com um motivo. Que nós saibamos, se calhar não sabemos, mas Deus sabe.
Então é esse o nosso pensamento. É esse o nosso entendimento que nós temos de ter das coisas. Quando algo de menos bom me sucede, é eu ver aonde é que eu posso corrigir e colocar nas mãos de Deus. Não para retaliar, não para zangar, não para discutir, mas para adquirir a força necessária para eu poder vencer o obstáculo. Todos nós vivemos e convivemos com os seres necessários à nossa evolução, mesmo aqueles mais difíceis. Servindo ao progresso geral, move-se a alma na glória do bem ou emparedando-se no egoísmo, arrasta-se em desequilíbrio sobre as trevas do mal. A lei divina é o bem de todos. Colaborar na execução dos seus propósitos sábios é iluminar a mente e clarear a vida. Vocês lembram-se da passagem de Jesus com Pilatos? Não lembram-se? Pilatos, não sabendo e não encontrando mal algum em Jesus, ele estava retaliante a fazer qualquer mal que seja a Jesus. Ele tentou buscar uma forma de o conseguir libertar. Então o que é que ele fez? Eu vou pôr o povo à escolha. Vou pôr Barsabás e Jesus para ver quem é que eles escolhem. Quem é que escolher? Um homem violento? E se eu vos disser que todos nós continuamos a fazer essa escolha? Entre a animalidade das sensações e a espiritualidade maior. Todos os dias somos colocados à prova para que nós possamos dizer a Deus qual é o caminho que seguimos. E podem ter a certeza que muitos de nós ainda estamos perdidos no mundo das ilusões. Agarrado às sensações do corpo, ainda temos resiliência enorme em acreditarmos que somos seres espirituais. Mesmo espíritas. E mesmo estudando o espiritismo. Porque o homem velho ainda está lá. E para ele sair, colocar um homem novo, é preciso que eu tire de lá. E ele é ruim de sair. É uma luta enorme. Porque temos que abdicar de nós mesmos. Para isso, a vida nos traz os esposos, as esposas, os filhos, os pais, para que nós, pouco a pouco, possamos aprender a abdicar de nós por amor, em prol do outro. Só que Deus espera que nós façamos isso por todos. Jesus espera que nós façamos isso por todos. Não só pelo amor familiar, mas sim por toda a gente. Tínhamos os mesmos sentimentos de amor, de compaixão. E isso é complicado. Emitindo uma ideia, passamos a refletir as que se nos assemelham. A ideia é essa que para logo se corporifica com intensidade. Corresponde à nossa insistência em sustentá-la, mantendo-nos assim espontaneamente em comunicação com todos os que nos exposem o modo de sentir. André Luiz, no Mecanismos da Modernidade, traz-nos a teoria de campo de Einstein. Não sei se vocês já ouviram falar alguma vez. Os cientistas chegaram à conclusão que tudo no nosso mundo circula por ondas. Todas as energias, tudo circula por ondas. Então eu, para me dirigir daqui para ali, embora eu pense que vou direito, eu vou ondulando. Uma nave, para circular no espaço, circula ondulando. Então o que Einstein chegou à conclusão é que um dia nós teríamos a possibilidade de seguirmos, de passar, por exemplo, façamos aqui uma onda, não é? E então o Einstein chegou à conclusão é que nós um dia sairíamos daqui e chegaríamos aqui sem passar pela onda. A teoria de campo. E o que André Luiz nos diz é que o pensamento circula assim. Circula de pum. Então o meu pensamento, quando eu gero um pensamento mau,
Ele espalha-se pelo universo e entra em contacto com todos os seres com o mesmo tipo de pensamento. Então o meu pensamento deixa de ser meu e passa a ser de todos esses irmãos. O pensamento desses irmãos deixam de ser só deles e passam a ser também meu. Estão a entender? Então o nosso pensamento está liberto no universo, buscando simpatias. Quando nós pensamos mal, esses irmãos vão se afinizando connosco. E daí nascem muitas das obsessões. Há dois tipos de obsessão. Há a obsessão por vingança, em que pelas vidas passadas, pelas guerras, pelas torturas que nós fizemos no passado, criamos inimigos e então eles perseguem-nos. Nós achamos que são espíritos obsessores, odiosos, mas eles perseguem-nos por algum motivo. Não é para esta palestra. E depois temos aqueles obsessores que não são vingativos. São obsessores que nós próprios vamos buscar. Quando a nossa faixa vibratória baixa, e vamos lá, aquela parte mais baixa, nós entramos em área cinzenta. Então o nosso pensamento espalha-se para o universo, buscando seres simpáticos e afinizados com essa mesma faixa vibratória. Aí é mais difícil e complicado eu saber que estou a ser obsediado. Porque não é ele que me está a atacar, mas sim eu que o fui buscar. E lá está. Se o meu mal era pouco, passou a ser muito. Porque se espalhou pelo universo e foi buscar forças negativas em todo o eu. Então essa obsessão é mais complicada de nós podermos. A oração é um excelente antídoto para essas alturas. Sempre que nós sintamos que a nossa vibração baixou, paremos um pouco, concentremos-nos e oremos, para que, através do auxílio dos irmãos espirituais, ela possa novamente voltar a subir e nós não ficarmos ligados lá embaixo. Uma vez lá embaixo, é muito complicado nós sairmos, porque os irmãos espirituais inferiores ligam as fichas no nosso campo mental e depois como tomam conta. E nós temos imensas dificuldades de sair, até porque achamos que estamos bem. Fomos nós próprios que fomos lá e está tudo ok, mas não está. As suas vibrações vão-se refletir, dos irmãos inferiores, vão-se refletir nos nossos organismos. E então a doença aí propaga-se no físico. A obsessão é sinistro conúbio da mente com o desequilíbrio comum das trevas. Era bom que o nosso mundo fosse só luz. Era bom que os nossos estados mentais fossem sempre luminosos. Mas nós ainda trilhamos caminhos difíceis. A expiação e a prova no nosso mundo ainda é muito difícil para nós. Então, nós temos que adquirir conhecimentos e encontrar-nos com Jesus o mais depressa possível. Ele diz-nos que o seu jugo é leve. É? Porque não tem interesse. O nosso jugo torna-se pesado porque cada um de nós tem o seu interesse. E aí é complicado. Jesus, o interesse dele era a melhoria do mundo, dos seres humanos que habitavam o planeta. Veio-nos trazer a luz para que nós possamos seguir essa luz. O interesse dele era comum a todos nós. E as nossas lutas, as nossas adversidades, as nossas guerras e quesílias que nós trazemos no nosso mundo são derivadas do interesse comum de cada um. Porque ainda não somos capazes de compreender a vida como Jesus compreendia. E olhem que os átomos aglomerados no nosso corpo físico, de repente, puf, deixam de ter o ímã que faz com que eles estejam todos compactos. E passamos deste
para o outro lado. Ficámos santos. E aqui volta novamente a entrar no nosso campo mental. Aquelas criações mentais que nós criamos durante a nossa vida, onde é que vocês acham que a gente se vai encontrar uma vez por dentro do corpo físico? Precisamente nessas criações que nós construímos durante a nossa existência. Quando lá no princípio eu falava que o nosso pensamento gera e cria à nossa volta aquelas zonas umbralinas, podemos até chamar infernais, que existem lá nas profundezas do nosso planeta, são criadas, sabem por quê? Por os irmãos que lá habitam. Não é por Deus. Deus dá-lhes a liberdade de eles poderem construir, mas fazem com que eles vivam nas suas próprias construções. Então todos nós temos a morada espiritual connosco, já encarnados. Se vemos na nossa morada algo que nos está bem, façamos o que André Luís nos manda. Começar a trabalhar desde logo, para que um dia, quando despertemos do lado de lá, ela possa estar melhor. A resultante visível de nossas cogitações mais íntima denuncia a condição espiritual que nos é própria, e quantos se afinam com a natureza de nossas inclinações e desejos aproximam-se de nós pelas amostras dos nossos pensamentos. Somos nós que os vamos buscar. Então, quando nós nos sentirmos obsediados, não vale a pena acusar os espíritos, porque a maior parte das vezes fomos nós que os fomos buscar. E para abreviar o tormento que flagela de 1000 modos a consciência reencarnada ou desencarnada, quando nas grades expiatórias é imprescindível atender à renovação mental, o único meio da recuperação da harmonia, é necessário nós mudarmos o nosso campo mental. É necessário, reparem, que mesmo no mundo espiritual, naquela fase perturbadora do nosso descobrimento como espírito, que é quando a gente desencarna e passa de flash tudo aquilo que nós construímos na nossa existência, é bom que nós tenhamos lá alegria. Porque é essa alegria que nos vai dar alento e energias para nós restabelecermos. Não vivemos em sombra. Hoje, mais do que nunca, é pedido àquele que já sente a espiritualidade em si o exemplo da luz. E que, vivendo com as dificuldades que tenham que viver, nunca se desliguem de Jesus, nem de Deus. Há um destino que está marcado. O que é que vocês acham? Não é esse destino que eu estou a falar. É a meta. É chegarmos à perfeição. E esse está traçado. O tempo que nós levamos para chegar até lá depende daquilo que nós façamos. Quem apenas mentaliza angústias e crime, miséria e perturbação poderá refletir-se no espelho da própria alma outras imagens que não sejam as da desarmonia e do sofrimento. Nós agora até temos para aí 5 canais de informação, todos eles a passarem notícias más. É preciso que nós saibamos ver, analisar essas notícias. Lembrem-se que nós somos seres espirituais, que todos caminhamos com os sofrimentos e as alegrias necessárias à nossa evolução. E que Deus e Jesus nunca deixaram de estar no comando. Então tudo que acontece no nosso mundo tem um propósito. E esse propósito é levar o ser espiritual à perfeição. Só que nós ainda não compreendemos outra forma. De guerra em guerra, nós vamos lutando, sofrendo e fazendo sofrer,
vamos aprendendo. Chega um ponto em que o que faz mal diz assim: já chega, estou cansado, a partir de agora só quero fazer o bem. E é aí que o ser espiritual nasce para Deus. É bom que nós já tenhamos feito essa escolha, já tínhamos feito essa volta na nossa existência. Nossos pensamentos geram os nossos atos geram os pensamentos nos outros. Inspiremos simpatia, elevação, nobreza, bondade junto de nós, para que não nos falte amanhã o precioso pão da alegria. Nós trabalhamos hoje o dia de amanhã, mas não trabalhamos só nós. Todos nós aqui com certeza somos pais, ou se não somos, iremos ser, e educadores. Os nossos exemplos seguem para as gerações seguintes. E aqui nós só ensinaremos bem quando tivermos aprendido bem. Então há uma necessidade enorme de nós aprendermos, de nós estudarmos e, acima de tudo, vivenciarmos pelo exemplo aquilo que aprendemos, doando ao outro aquilo que Deus espera de nós. E não pensem que um pensamento dirigido a alguém não possa magoar esse alguém. Primeiro, já magoou-se a si próprio e pode magoar o outro. É uma responsabilidade dupla. Eu ganho responsabilidade na mágoa que criei em mim e ganho responsabilidade na mágoa que eu criei no outro. E daí derivam as expiações que nós ainda passamos na Terra. Eu acho que vou terminar. Está a ficar cansativo. Evoluímos com a luz eterna, segundo os desígnios de Deus, ou estacionamos na treva conforme a indébita determinação do nosso eu. Nós é que escolhemos o caminho. Se já sabemos para onde é que ele é, ou temos passos firmes e nos dirigimos para lá. Pois Jesus dizia precisamente isso: vigiai e orei para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E todos nós ainda lutamos contra as sensações e o prazer que essas sensações nos trazem. Para nos espiritualizarmos, nós temos que nos libertar desse prazer. Jesus viveu na Terra como um ser espiritual. A carne não o afetou em nada. E espera que nós um dia o consigamos fazer. Possamos viver espiritualmente. Viver espiritualmente é viver com o nosso ser inteligente ligado a Deus. E era o que eu trazia para hoje. Sei que fazem perguntas. Costumam fazer perguntas. Se alguém quiser fazer alguma pergunta dentro do assunto. Está tudo esclarecido. Um bocadinho para descansar as pernas. Nós agradecemos ao Jaime, que ele trouxe para nós. É muito interessante e dá para todos nós refletirmos. Mas como a tarefa ainda não está finda, nós só senta um bocadinho para descansar um bocadinho. Vamos pedir ao Jaime que faça a oração final, para depois, portanto, partirmos para a segunda parte dos trabalhos. Está bom? Era só isso. Vamos ligar-nos a Jesus. Sintamos a alegria que Jesus trouxe ao mundo. A sua luz, o seu amor, a sua paz. Jesus caminhou entre nós.
carregando a luz do mundo e a luz do Pai. Viveu nos mostrando como devemos viver. Amou nos mostrando como devemos amar. Pediu-nos e pediu ao Pai que nos perdoasse. Pois todos nós aqui, Pai, encarnados e desencarnados, sabemos perfeitamente as nossas dificuldades e te pedimos perdão pelas vivências mal conseguidas, pelos erros, pela falta de luz que ainda temos. Te pedimos perdão a ti e a todo e qualquer irmão que possamos ter magoado nestas longas existências que temos tido até aqui. Te pedimos luz, Pai, para que nossos corações se possam acender a espiritualidade maior. Possamos sentir a vontade necessária do despertar, do conhecimento, da necessidade do saber para poder auxiliar com amor, com compreensão e com paz. Te pedimos pelo mundo, pelas dificuldades de tantos e tantos irmãos que passam pela tortura da guerra, por tantas dificuldades que o nosso mundo em tantos lugares ainda vive. Te pedimos auxílio, Pai, para que a Tua luz faça-se a nossa luz, para que o Teu amor se faça o nosso amor e possamos carregar para onde quer que nos desloquemos a Tua compreensão e a Tua paz. Te pedimos auxílio para todos estes irmãos que perdem o corpo físico e se veem perdidos entre uma existência e outra, possam encontrar as luzes para te seguir, para encontrar a paz nos seus corações e acender-se a luz da esperança em todos eles. E é com muito obrigada que terminamos a palestra.